Que Deus te abençoe, vos abençoe. E quero reverenciar Sua Excelência, Excelentíssima Senhora Senadora, muito bom revê-la, com toda a sua comitiva. Que Deus continue vos abençoando e fazendo-a prosperar nos vossos projetos. E registrar o carinho representando a cada um de vós, pastor William, pastor Marcelo, irmão Josenildo, pois eles me receberam de uma forma excepcional desde a minha chegada, e eu sei que eu não tenho merecimento para ser tratado como eles me trataram. Que Deus vos abençoe, amigos, e os recompense por este feito. Eu quero tomar por base o texto, tendo em vista que é uma proposta temática. Eu quero usar o texto que está na proposta, capítulo 2, do livro do Neemias, capítulo 2, versículos 19 e 20. O versículo 19 está escrito, eu estou usando a versão corrigida e fiel de João Ferreira de Almeida, está escrito: o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gersem, o árabe, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelai-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém? Queridos, estamos diante de um texto e, obviamente, eu quero usar o contexto para transmitir uma mensagem bíblica, histórica, motivacional. Tendo em vista que o texto, a proposta, ela nos arremete para situações improváveis e difíceis no caminhar da nossa fé. E eu sei, convicto estou, de que não irei ministrar para super-heróis, nem para supercrentes. Estarei ministrando para seres humanos em que a história diz que somos passíveis de erros, de falhas, de brechas, e muitas vezes queremos desistir dos nossos objetivos. Então, com base nisto, eu quero falar-lhes sobre memórias em Jerusalém. Quando nós analisamos o texto e o seu contexto, os irmãos hão de convir que quando nós falamos de memória, falamos de história, falamos de memorial. E por mais que a adversidade possa tirar tudo, menos a memória vai embora. A história fica e ninguém pode apagar. Quando nós analisamos o texto Judeus, Israel, os irmãos hão de convir que a história já começa em memorial. Quando a história dos judeus começa de forma humanamente improvável. Quando nós lemos a chamada do pai da fé, Abraão, capítulo 15, versículo 13 do Gênesis, eu não sei se pode projetar, só para dar sentido ao que eu falo. Quando nós analisamos, Deus diz a Abraão que a sua descendência, então disse a Abraão: saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Observem que a partir daqui, nenhum desespero de Abraão, no capítulo 15, já surge um diálogo, e neste diálogo tem lágrima, tem gemidos, tem jejum, tem oração. Então esta é a resposta de onde começa o memorial.
Quando nós analisamos o Gênesis capítulo 46, versículo 26, nós já vamos observar o cuidado específico do escritor quando ele diz que todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, fora as mulheres dos seus filhos e de Jacó, todas foram 66 almas. 66 almas juntas no próximo versículo, com José, seus 2 filhos, 70 almas com Jacó. Então 70 almas entram no Egito. Aqui está o projeto reconciliador, o projeto que desde a queda de Adão, nenhum projeto de forma coletiva tinha intimidade com Deus. Não. Então aqui Deus levanta um projeto de relacionamento e baseado em memórias. Quando nós analisamos o livro do Gênesis, o último capítulo, este povo está no Egito, porém com um adendo: morreram os patriarcas. Quando nós entramos no livro do Êxodo, este povo entra livre, morando na terra de Gozém. Eu já tive o privilégio de algumas vezes ir no Egito e fazer alguns cursos com homens, com alguns arqueólogos egípcios, e eu pude ver o que este povo em loco gozava naquele tempo. Quando nós adentramos no livro do Êxodo, os irmãos já vão observar que no primeiro capítulo vem um faraó que não conhece a José e nem a memória de José. Então ele vem assustado com o crescimento deste povo. Então ele vai fazer com que este povo não cresça. Ele vai, pelo poder político, pela a maior autoridade, com o poder de dar vida e de tirar da época, ele vai coibir este projeto, porque não conhece a memória dele. Então vejam que ele agora vai querer eliminar a memória dos judeus, ou seja, não sabiam eles que a memória estava em Deus. E quando nós analisamos, Faraó vai, pelo seu poder, determinar algum processo de eliminação. Primeiro ele diz: este povo está crescendo demais, e há de ser que ele se junte aos nossos inimigos e será contra nós, e vamos fazê-los com que ele diminua. Então ele vai fazer o povo diminuir. Primeiro ele diz: vamos apertar a carga de trabalho e aumentar os impostos, mas eles põem em execução, mas não diminui o projeto de Deus. A Bíblia diz: quanto mais o povo sofria, mais crescia o número na terra do Egito. Então, primeiro ponto, não dá certo. Ele percebe, e agora só tem um jeito: tirar os direitos que ele tem, constituídos pela história. Então, ele diz que torna-o escravos, porque escravo perde o direito e não tem direito de nada. Tiraram-lhe o direito de liberdade e tornaram os escravos. Porém, quanto mais afligiam como escravo, mais o projeto se desenvolvia, porque tinha uma memória em Deus. Então ele não tem jeito, ele vai fazer algo surreal. Ele dá ordem para que todos os meninos que nascessem no contexto hebreu ou judaico, sintetizando, fosse eliminado, porque os meninos morrendo, não haveria proliferação futura. Então os homens desapareceriam e as mulheres hebreias casariam com os egípcios, contrariando o processo de Deus. Então entra as parteiras com ordem total, com ordem real, com ordem ratificada por
toda a lei para matar os meninos, porém não dá certo. Quanto mais apertava, mais os meninos nasciam e elas não conseguiam matá-los. Então Faraó vai ficar bravo e diz: agora só tem um jeito, é tornar a ordem pública. As parteiras não foram suficientes. Então o que é que ele faz? Ele traz um edito popular que todos os egípcios que morassem vizinho aos hebreus, que ouvisse, que soubesse que nasceu um menino, tinham direito e eram autorizados, sem sofrer sanções, de pegar o menino e jogar no rio Nilo para o afogar. Então observem que agora a ordem é popular e era difícil se ocultar, porque o vizinho o egípcio tinha o direito e a ordem de eliminar. É neste contexto que já vem o Êxodo capítulo 2, que nasce um menino na improbabilidade, pois a ordem era eliminar, e se chama Moisés. Quando Joquebede olha, é um projeto de Deus. Ela diz: não, esse eu não vou deixar jogar no Nilo. Então ela consegue ocultar por 3 meses, mas não consegue mais, porque obviamente, usando a razão, o choro do menino ia atrair os vizinhos e ela não tinha como esconder. Então ela mesmo diz: se a ordem é jogar no Nilo, eu mesmo vou fazer isto. Então ela vai fazer algo debaixo da lei de Faraó e ninguém desconfiaria. Ela prepara o cesto e coloca Moisés no cesto e joga no rio Nilo. Porém, agora o dono do projeto volta à memória e o vento vai lhe obedecer. A Bíblia diz que o vento leva Moisés, inconsciente ainda como criança, direto para o balneário da filha de Faraó. Quando vai lá ver, o menino está no cesto, as suas moças traem e ela se apaixona pelo menino. Aí Miriam, irmã de Moisés, se chega e diz: eu conheço uma mulher dentre as hebreias que está lactante, o peito está cheio de leite e pode cuidar dele para a senhora. Aí ela diz: vai e diz a ela que ela cuide dele para mim até desmamar, e quando isto eu vou dar um bom salário a ele. Agora veja o que Deus faz. Aquele que queria ocultar e aniquilar o projeto, agora é ele que vai financiar o projeto. Ele agora vai pagar o salário para o projeto. Tudo isso é memória que Deus vai construindo para o seu povo. Porém os irmãos já sabem a história. Então é por meio de Moisés que Deus vai tirar este povo da escravidão. Quando nós observamos as 10 pragas do Egito, é Deus trazendo memória, história para uma geração que não tinha intimidade com ele. Porque se nós observarmos, os patriarcas morreram, então aquela geração posterior não há registro de relacionamento íntimo com Deus, não há jejum, porque a impregnação era impregnados pela cultura egípcia. Então Deus, por meio de Moisés, vai se apresentar ao povo. E como vai se apresentar? O Deus que salva, o Deus que livra, o Deus que é a sua bandeira, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que tem referência na história. Então olha que Deus agora tira o povo do Egito. Quando Deus tira Israel do Egito, cruza o Mar Vermelho. Aí nós vamos para Êxodo capítulo 19. Este povo não tem intimidade. Este povo, esta geração que saiu do Egito, não tem relacionamento, não tem memorial fixo. Aí vem o capítulo 19 do Êxodo e o versículo 1 diz que após 3 meses que o povo saiu do Egito, então o que acontece? Então chega na planície do Monte Sinai. Aí Deus agora vai tratar de relacionamento, de história e memorial. Aí nós vamos para Êxodo 24, versículos 6 e 7. Então Deus propõe a Moisés para dizer ao povo em forma de proposta uma aliança íntima, uma aliança incorruptível,
baseada em sangue. Aí diz Êxodo 24:6 que Moisés ouve Deus e traz a proposta para o povo. Aí o povo diz que quando ouve a proposta, Êxodo 24:6 e 7, e Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o povo no concordar daquela aliança. Tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos a Ele. Então agora tem uma relação baseada no sangue de novilho. Aí já que tem uma relação, aí Deus diz: agora que tem um povo meu, íntimo, com memorial que eu criei, eu vou descer na terra de novo. Vejam que desde a queda de Adão, que ele descia todos os dias para ser adorado, o pecado e a morte não deixou mais. Então agora vem ele, e por meio de Israel vai criar um histórico de memorial indestrutível. Aí vem, a partir daqui, vem o capítulo 25 do Êxodo. No capítulo 25 do Êxodo, ele vai preparar, ele mesmo diz, ele mesmo dita como construir um lugar para ele ser adorado, para sua glória descer no meio ou entre os seres humanos. Capítulo 25 começa a construção do tabernáculo. Capítulo 40, 15 capítulo depois termina, e quando termina, agora a terra vai sentir de novo, por meio de Israel, o tocar do seu Criador. Êxodo 40, versículo 33 diz que Moisés também levantou o pátio do tabernáculo e acabou a obra. Versículo 34 diz que fizeram um culto de relacionamento com Deus, e a Bíblia diz que a glória de Deus desce na terra, cobre o tabernáculo e enche a tenda, de maneira que nem Moisés podia entrar na tenda, porque a glória de Deus encheu a casa. Agora Deus está no meio da terra, adorado sendo por um único povo, os judeus ou os hebreus. Só eles. Só eles. Saímos do Êxodo. Agora tem aliança. Agora tem culto. Pedra e coloca no santuário, ou seja, aonde o tabernáculo foi erigido, coloca lá. Josué 4, versículos 6 e 7. Só para os irmãos ler, é Bíblia, né? Para que isto seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que significam estas pedras? Quer dizer o quê? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo meio do Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Ou seja, é história. Parece não prestar, mas é história. Parece não ter valor, mas é história. Esta geração entra na terra prometida. Aí vai ouvir o lamento de Deus. Deus abre a mente no louvor do Salmo 95, versículo 10, ou verso 10, e vai lamentar a primeira geração. Salmo 95, verso 10, diz a Bíblia, diz a estrofe: Deus disse: durante 40 anos estive desgostado, não senti alegria com esta geração. E disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. Isto para a primeira. Aí vem a segunda entra rascando, e Deus colocou um memorial na primeira, o mar, o vermelho. Memorial na segunda, o Jordão e as pedras. Porque o memorial não pode
se esquecer, esquecido. Então vem esta geração e entra na terra prometida. Quando entra, desobedece a Deus, perde a sensibilidade da história, ou seja, e vem o livro de Juízes. O livro de Juízes mostra que a geração que entrou na terra prometida, pós Josué, não levou em conta a história. Veja que Juízes capítulo 2, versículo 8 ao 10, diz que morreu Josué, faleceu porém Josué filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e aí a sepultaram no termo da sua herança em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gás. Versículo 10, e foi também congregada a ele toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tão pouca obra que ele fizera. Era impossível, Max, eles esquecerem, porque o hebreu passava para o filho, desde a tenra idade, o quem era Deus, para ele não esquecer. E no capítulo 4 tinha um memorial de pedra, que mostrava a eles a história que eles não podiam levar em conta, mas eles se agradaram dos cananeus, a facilidade do mundo pagão, e se misturaram, e não levaram em conta a memória. Ou seja, este é um perigo da nossa geração pentecostal, esquecer o que foi feito lá atrás. Ou seja, eu tenho passado em lugares que já vem o bilhetinho: se não puder falar em mistério é melhor, que a igreja está fria, a igreja está depressiva. Alguns céticos dizem: Bento, prega mais Pentecoste não, prega mais Bíblia não, tu vai ficar sem agenda. A nova geração quer motivação, quer coach, quer bonito e é prazível. Esse negócio de línguas estranhas, de poder, ficou para trás. Tu não precisa mais suar a camisa, porque tu hoje prega nos maiores. Eu acabei de chegar agora de madrugada dos Estados Unidos, vim direto para cá. Tu prega 4, 5 vezes fora do Brasil. Sexta-feira já vou para a Europa. Para que tá suando camisa? Para que tá pulando em púlpito? Tá falando em mistério? Eu digo: pregue o que vocês quiserem, mas eu vou continuar na história da minha igreja. Porque ainda tem uma geração que honra a história, não tem? Ainda tem uma geração de memorial, que os nossos cultos não tinha pregador famoso, não tinha cantor famoso. O hino da harpa, Jesus batizava, Jesus curava, pessoas aceitavam.